Oi, meus amores, sobre a série Freud da Netflix. Eu assisti e eu confesso que fiquei um pouco incomodada com uma ficção onde o personagem é real. Alguns conceitos da teoria deste personagem é real. Porém, é apresentado de uma forma não fidedigna ao tempo, às ações e mesmo o conceito apresentado de forma brutal. Eu acho que a psicanálise, ela já sofre muito com uma não compreensão por parte de pessoas leigas e às vezes até por parte de psicólogos que não estudam a fundo a psicanálise, estudam apenas de forma superficial. Eu já tenho mais ou menos uns 25 anos que eu estudo psicanálise. E eu confesso para vocês que o meu mergulhar de forma mais profunda e uma compreensão maior de psicanálise se deu talvez aí nos últimos 6, 7 anos. Por quê? Porque a psicanálise não é um livro que você pega e você lê e sei psicanálise. Não é tão simples assim. Existem os 24 volumes de Freud, existem as teorias psicanalíticas pós-Freud, são 7 escolas. Há uma divergência ou uma complementação de ideias. O próprio conceito não é um conceito que você lê e você entende, é um conceito que precisa ser internalizado, pensado. Por isso, Freud, inicialmente, ele é bastante rejeitado na própria comunidade científica entre os médicos da época. Isso apresenta um pouquinho no filme e eu acho que é uma das poucas coisas fiéis realmente a Freud. Me incomodou a ideia de, a cada momento que ele está em conflito, pegar um copinho de água, jogar um pouco de cocaína e mexer aquele copinho e tomar. Isso não é real, isso está muito distante da realidade. Aí você me diz, não, mas isso é ficção. Ok, é uma ficção, mas existe um personagem verdadeiro, alguém que realmente existiu, alguém que é o pai da psicanálise. Então, automaticamente, a pessoa, ela faz uma ligação entre uma coisa e outra e fica em dúvida. O que é real desse filme? O que não é real? Né? E mesmo para os psicólogos, não é fácil encontrar dentro da série o que é real e o que não é real. Porque não necessariamente um psicólogo, ele estuda profundamente a psicanálise, principalmente se ele for um estudioso de uma outra teoria psicológica. Se ele for behaviorista, humanista, da Gestalt, ele não estuda a psicanálise. Então me incomoda a ideia de uma população leiga, psicólogos que não são psicanalistas, aumentar uma aversão à psicanálise exatamente pela não compreensão. A aversão dos neurologistas da época de Freud era exatamente porque não havia a compreensão da teoria freudiana. Eu não vou falar para vocês que eu concordo 100% com Freud. Não, existem algumas coisas que eu não concordo, mas a maioria daquilo que ele é acusado não é real, é falta de conhecimento, é falta de estudo. A própria Melanie Klein, por exemplo, pós-Freud, falta de compreensão, falta de estudo daquilo que ela deseja realmente falar. Então, a cocaína, por exemplo, ela era utilizada não por Freud, por todos os médicos da época e não necessariamente eles ficarem tomando. A cocaína era uma medicação da época em uma dose extremamente baixa para a dor. Era uma droga lícita em uma dose baixa, mas não tinha a ver com se dopar. Tinha a ver com a questão da dor. Os médicos receitavam no consultório em uma quantidade mínima. E então ali no filme Freud toma isso com uma frequência e geralmente quando ele estava em conflito. Uma outra coisa em relação à hipnose. Passa também uma ideia de que Freud era um hipnotizador que trabalhava sempre com a hipnose. Freud trabalha pouquíssimo tempo com a hipnose. Depois ele percebe que quando ele ajudava na remissão de um sintoma através da hipnose, ele percebia que o sintoma ele voltava, porém dirigido para um outro ponto. Então não era algo eficaz.
Então Freud abandona a hipnose e ali mostra eu não me lembro qual episódio, já mostra Berta Koppenheim. Berta Koppenheim era uma paciente de Breuer. Breuer, muito amigo de Freud. Breuer desenvolve uma dificuldade no tratamento de Berta. Berta se apaixona por Breuer e Freud assume esse tratamento. Não está tão claro nos filmes, né, no filme, mas a realidade é essa. E aí, com o trabalho com Berta Koppenheim, conhecida como Ana O, Freud começa agora a abandonar a hipnose e começa a desenvolver agora o trabalho psicanalítico propriamente dito, através de uma série de técnicas que mais tarde culmina no que seria a psicanálise. Tem uma série de coisas também muito assim, com uma agressividade. A série vem com muito sangue, com muita uma pressão muito grande, até porque existe um lado positivo. É uma série muito bem feita no que diz respeito às imagens, né? Imagens muito bem lindas, bem feitas, e com isso acaba intensificando esse mal-estar. Um dos conceitos que a série trabalha é o conceito de Thanatos, muito pouco conhecido pelas pessoas. Thanatos, ele, na mitologia grega, havia um trabalho de Thanatos para a retirada da vida. Thanatos, o conceito de pulsão de morte, mas era um personagem da mitologia grega. Thanatos, na mitologia, trabalhava junto com Hades, o deus da morte. Então, Thanatos, na mitologia, ele vinha como uma nuvem prateada para retirar a vida. Freud, ele se apropria muito da mitologia para explicar as questões psicanalíticas. Vamos aqui, Édipo, por exemplo, ele vai retirar da mitologia, Thanatos da mitologia, Narciso da mitologia, para haver uma explicação. No caso de Thanatos, é a referência de pulsão de morte, Eros, pulsão de vida. Então, nós, seres humanos, temos um trabalho conjunto de pulsão de morte, pulsão de vida. A pulsão de vida, ela precisa sempre estar acima da pulsão de morte, e é nesse controle que vamos vivendo, vamos dizer assim. E a série, ela apresenta Thanatos de uma forma extremamente brutal, e com isso muitas mortes. Uma outra coisa também, no filme que me incomoda, é que Freud, ele não se apresenta muito como um médico, aliás, apresenta até uma ideia de um médico fracassado inicialmente. Ele vem mais com uma postura de Sherlock Holmes. Eu até perguntei, por que o nome do filme não é Sherlock, né? Usando alguns conceitos psicanalíticos. Porque, na verdade, ele faz um trabalho mais voltado de espionagem do que um trabalho propriamente do estudo e da escrita do que mais tarde seria a psicanálise. Eu imagino que muitas pessoas gostaram muito da série, em função dessas imagens bem feitas. Mas a parte que me incomoda é que a série não tem um compromisso com a realidade. Não tendo um compromisso com a realidade, os autores, eles viajam em pensamentos próprios, trabalhando alguns conceitos, mas não necessariamente de forma mais apropriada. É claro que quem assiste até o fim verifica que meio que ela se autoexplica, mas a impressão que eu tenho é que vai longe demais de uma forma negativa, e depois é difícil para a pessoa resgatar a ideia central realmente daquilo que deseja se explicar através das definições. Por exemplo, Thanatos. Para uma pessoa que estuda psicanálise, precisa haver um certo esforço para organizar tudo isso e compreender. Mas nós devemos lembrar que a maioria das pessoas que
assistem às séries, elas são leigas, leigas em psicologia, leigas em psicanálise. Então eu fico imaginando a confusão em meio a tudo isso. A psicanálise, ela já não é bem compreendida, já existe um preconceito muito grande com a psicanálise. Então quando eu terminei de assistir, eu disse, poxa, né? O que nós precisamos como seres humanos é uma compreensão, é uma intelectualização, é saber como se organiza o nosso psiquismo, saber a respeito do nosso comportamento. Mas para um psicanalista, ok, isso se aproxima mais desse conhecimento, porque ele vai conseguir separar ali a ideia fantasiosa dos autores da realidade freudiana. Mas os psicólogos que não estudam psicanálise e as pessoas leigas, isso aumentará mais ainda a lacuna entre a compreensão do ser humano e a aceitação da própria psicanálise. Porque quem melhor explica a personalidade humana é a psicanálise. Mas, aumentando essa lacuna, aumenta-se um preconceito, aumenta-se uma rejeição. Eu respeito a ideia dos estudantes de psicologia, dos estudantes de psicanálise, que acharam o máximo essa série da Netflix, Freud. Mas eu, particularmente, já em função da rejeição por não compreensão da psicanálise, não gostei. Eu realmente não gostei. Eu acho que é apresentado quase de uma forma demoníaca. Em alguns momentos que eu estava assistindo, principalmente no que diz respeito a Thanatos, são imagens assim, por serem imagens muito bem feitas, são imagens repulsivas, porque remete muito a uma realidade, uma realidade horrível da imagem em si, não da teoria. Então, eu fiquei me perguntando ao concluir, por que usaram o nome Freud? São filmes bem feitos? São, mas por que usar o nome Freud se não tem nada a ver com a personalidade de Freud? O procedimento fracassado inicial do personagem não é nada disso. Freud já estava estruturado quando começa a desenvolver a psicanálise, né? Eu tenho vários livros a respeito da vida de Freud. Não é uma perfeição, óbvio que não, nada é perfeito. A psicanálise não é uma teoria perfeita. A vida de Freud não foi uma vida perfeita, mas a vida do pai da psicologia também não foi. A vida dos maiores autores do behaviorismo também não foi. Não se trata disso, mas que esta série pode trazer um distanciamento muito grande da psicanálise, das pessoas que desejam estudar e compreender um pouco melhor o psiquismo humano através da psicanálise, com absoluta certeza. Aliás, pode desenvolver até uma aversão. Portanto, eu não gostei. Eu até gostaria, até poderia gostar, mas se ela tivesse outro nome, né? Não Freud, porque eu não consegui perceber uma relação muito direta com Freud, a não ser o uso o uso das terminologias usadas por Freud, mas de forma não satisfatória, de forma até um pouco catastrófica, pensando em psicanálise propriamente dita. A ideia de pulsão de vida e pulsão de morte, ela não é muito conhecida para a maioria das pessoas. Eu acredito que muitas pessoas ouviram a palavra Thanatos pela primeira vez na série, né? E não consegue fazer essa relação que Freud faz em relação à mitologia. Talvez Édipo seja mais conhecido, né, popularmente, mas Thanatos não. E eles trabalham muito a questão de Thanatos sem dar uma explicação para as pessoas que não estudam psicanálise, para as pessoas leigas. E sendo as pessoas leigas as pessoas que mais irão assistir, isto me preocupa. Portanto, a minha parte, com o meu direito de opinião, eu direi, não gostei. Eu acho que conspira negativamente para a psicanálise.
Beijo! Se você gostou, dá um joinha aí, tá bom? Isso nos ajuda aqui em nosso canal. Beijo para vocês!